Para a gente falar de investimentos, é muito importante que você conheça os princípios básicos do mercado financeiro. Vamos começar falando de ativos financeiros. Afinal de contas, o que são? Se você começa a pesquisar sobre investimentos, você vai se deparar com os investimentos mais populares: CDB, Tesouro Direto, ações. Todos eles são ativos financeiros. Por quê, professor? Porque eles têm o poder de colocar dinheiro no seu bolso. E é importante que você conheça os ativos, a sua classificação, para que você possa, de certa forma, entender quais desses ativos são mais aliados à sua estratégia, são mais aliados ao seu perfil de investidor, porque o mercado tem muitas opções, mas nem todas elas são para você. Se você investiu dinheiro em ativos financeiros que não estão dentro do seu perfil, pode ser que ao invés de ganhar dinheiro, você possa até perder. Então, um conceito fundamental que a gente não pode perder é o conceito de ativo e passivo. Vamos pegar um exemplo. Se você compra uma casa para você morar, isso é um passivo. Por quê? Você vai ter que pagar água, luz, IPTU, manutenção do imóvel, ou seja, está tirando dinheiro de você. Agora, se você comprou uma casa e colocou a casa para aluguel, ela já se torna um ativo. Por quê? IPTU vai ser responsabilidade de quem alugou, a água, a luz, enfim, a pessoa vai te pagar um aluguel todos os meses. Essa casa passou a gerar renda para você. Então esse conceito é fundamental e muitas pessoas confundem. Se você não entende o conceito de ativo e passivo, fica bem difícil de você conseguir investir com eficiência dentro do mercado financeiro. E vamos olhar quais seriam os principais tipos de ativos do mercado financeiro. É muito importante que a gente possa separar em dois grandes grupos: ativos de renda fixa e ativos de renda variável. Para que fique fácil de entender, o que seria um ativo de renda fixa? Primeiro, que eles têm uma característica de serem mais seguros, menos propensos ao risco, apesar de trazer uma rentabilidade menor do que os ativos de renda variável. E quem seriam, professor, esses ativos de renda fixa? Vamos pegar um desses aqui como exemplo, um CDB. CDB, que é um certificado de depósito bancário, nada mais é do que você emprestar dinheiro para o banco e o banco te devolver depois de um tempo com juros. Só isso o CDB, nada demais. Agora, ele pode ser classificado de três formas. Ele pode ser pré-fixado, pós-fixado ou híbrido. Quando ele é pré-fixado, o banco já determina a taxa que ele vai te pagar. Por exemplo, o banco fala, o Banco Voiter, ele emitiu um CDB, quer ficar com seu dinheiro durante 2 anos e vai te pagar uma taxa de 14% ao ano. Ponto final. Se você não tirar antes, porque se você tirar antes, você pode sofrer com os efeitos da marcação ao mercado, mas se você investir e deixar o dinheiro até o final, até o vencimento, você vai receber 14% ao ano, independente do que aconteceu no mercado. Independente se a taxa de juros subiu, desceu, porque foi pré-fixado. Agora, se fosse um CDB, onde a gente falasse, vou te pagar 100% do CDI. O CDI ele é um benchmark, ele é uma referência de remuneração. E ele sempre fica bem próximo da taxa básica de juros, que é a Selic, geralmente 0,10 pontos percentuais abaixo. Hoje a gente com a Selic a 13,75%, no momento que eu gravo esse vídeo, o CDI está a 13,65%. Só que o Comitê de Política Monetária, o Copom, que é quem define qual é a Selic meta, se reúne 8 vezes por ano, ou seja, a cada 45 dias. Então, a taxa Selic, ela pode variar durante esse período, tanto para cima quanto para baixo. Então, se alguém está te pagando 100% do CDI, provavelmente você não vai ficar durante todo o período do investimento recebendo a mesma rentabilidade. Ela pode tanto subir como ela pode descer. E você pode ter também um CDB híbrido. Ele pode oferecer um CDB que seja IPCA mais 4%. O que é IPCA, professor? Índice de preços ao consumidor amplo. Traduzindo, é a inflação. Significa que uma parte do CDB vai repor o que der a inflação naquele período e a outra parte vai ser a rentabilidade real. Então, se ele ofereceu IPCA mais 4,85% e a inflação deu 10%, você vai ter a sensação que recebeu um dinheirão. Na verdade, não. Na verdade, ele repôs a inflação, que foi a sua perda do poder de compra, mais a rentabilidade real que ele te ofereceu. Então, esse é um exemplo de quê? De renda fixa. Agora, quando eu falo de ativos de renda variável, já são ativos onde você corre mais risco
porém você também tem a possibilidade de ter um retorno muito melhor. Vamos pegar, por exemplo, as ações. O que é uma ação? Uma ação é a menor parte de uma empresa. Imagine que uma empresa pegou parte do seu capital, que era fechado, para poucos sócios, e resolveu abrir esse capital na Bolsa de Valores, permitindo que pessoas como você pudessem participar. Imagine que cada ação dessa está valendo R$ 10. Você compra, daqui a algum tempo essas ações estão valendo R$ 30. Percebeu que você teve um ganho de capital? Agora, pode ser também que daqui a um tempo essas ações que você comprou a R$ 10 estejam custando R$ 7, R$ 6. Nesse caso, você não teve uma perda, você teve uma desvalorização. A perda ou o ganho, eles só vão se concretizar efetivamente se você vender as ações. Nas minhas aulas de renda variável, eu vou até antecipar uma coisa aqui para você. Quando você estiver investindo em renda variável, esse lance de ganhar dinheiro com preço de ação que sobe ou que desce é mais perfil de trade. Quem investe no mercado de ações com sabedoria, investe com o objetivo de levar a empresa consigo para sempre, enquanto a empresa for lucrativa. Porque o objetivo dessa pessoa é receber dividendos. Ela realmente quer ter um papel de sócio daquela empresa, mesmo tendo poucas ações. Então a questão da volatilidade não vai incomodar muito, até porque a volatilidade, que é o movimento de subida e descida do preço das ações, ele é muito em virtude da lei da oferta e da demanda. Muitas vezes tem tubarões nos mercados, que são aqueles investidores que tomam conta de fundos de gestão, fundo de hedge, eles movimentam muito dinheiro. Muitas vezes eles podem forçar o preço para cima quando eles compram muito, podem forçar o preço para baixo quando eles vendem muito, mas você tem que se preocupar com o que está acontecendo com a empresa. Muitas vezes a empresa está saudável, há 20 anos lucrativa e sofrendo uma queda absurda por causa desse movimento de compra e venda. Agora, você tem perfil para poder investir em renda variável? Porque você, se tiver perfil, você tem que suportar a volatilidade. Lembrando que é uma máxima do mercado. O preço das ações, no final das contas, sempre caminha na direção do lucro. Mas nessa caminhada de 5, 10, 15 anos, você vai perceber o seu capital subindo e descendo muitas vezes. Tem que saber se você tem estado psicológico para suportar isso. Se você realmente é um investidor de longo prazo, se você realmente está ligado no valor. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Por isso que é muito importante a gente fazer o quê? É muito importante definir qual que é o seu perfil de investidor primeiro, antes mesmo de se expor a qualquer ativo do mercado financeiro. Que se sai como conservador, por exemplo, você não tem tolerância nenhuma a risco, então você nem vai mexer com renda variável. Vai tentar buscar uma rentabilidade melhor aonde? Ali na renda fixa. Por isso que vem um tópico como esse. Como determinar em quais ativos financeiros que se deve investir? Bom, primeira coisa, como eu já disse, definir o seu perfil. Olha o perfil do conservador. O investidor que possui menos ativos de risco, ou seja, prefere investir o dinheiro em investimentos com menos volatilidade, com baixo risco, mesmo que isso signifique abrir mão de rentabilidade. Então, o investidor conservador, ele topa ficar mais tempo, ver o resultado mais lento a longo prazo, mas ele não suporta de jeito nenhum ver o preço de uma ação subir e descer. O moderado, ele já se expõe um pouco mais ao risco. Ele tem mais renda fixa na carteira do que renda variável, mas ele já compra umas ações, já compra uns fundos imobiliários, já busca uma ETF. Agora, o perfil arrojado ou agressivo já é aquele investidor que acredita-se que ele é mais preparado, sabe o que está fazendo, entre aspas, então ele quer realmente buscar uma rentabilidade maior, custe o que custar. Agora, você que está começando a investir, tem que levar em consideração o quê? Diversificação da carteira. Já ouviu falar do ditado que você não pode colocar todos os ovos no mesmo cesto? Porque se você cai, quebram todos ao mesmo tempo. Então, diversificar seria montar uma carteira de investimentos com equilíbrio e aliada ao seu perfil. Se você tem um perfil moderado, você tem, por exemplo, 60% em renda fixa, tem 30% em alguns ativos mesclando renda fixa com renda variável, aí você tem ali uns 10% ou 5% em ações, em fundos, enfim, é feito um balanceamento que faça sentido para você. Se, por exemplo, o mercado de ações derreter, tá tudo bem, você tem aqui a carteira à base de renda fixa que está equilibrando aquela perda, está controlando aquilo ali.
Agora, se ele de repente explodir e o mercado de renda fixa não estiver tão rentável, ele já ajuda a melhorar um pouco a performance da sua carteira. Por isso que é importante você aprender a fazer uma análise do perfil. Eu estou deixando até um link aqui embaixo para que você possa fazer a análise do seu perfil e entender qual é o tipo de ativo financeiro que combina mais com você. A partir daí, a gente já começa a pensar quais seriam os melhores ativos para que você pudesse passar pela elaboração de uma carteira, dentro de uma estratégia pré-definida, e a partir daí começar a construção da sua riqueza, da sua tranquilidade e da sua independência financeira. Espero que essa aula tenha sido útil para você. Ela faz parte de um treinamento que eu dou sobre planejamento financeiro e investimentos para iniciantes. Se você quiser participar desse treinamento, onde você vai encontrar várias aulas desse nível e outras até muito melhores, com prática, com planilha, com mais um tanto de coisa, é só você clicar nesse link que está aqui embaixo. Clica nesse link aqui embaixo que você vai conhecer esse trabalho que eu executo e vai ter a oportunidade de se tornar o meu aluno em um projeto fantástico e o melhor, a um preço que você não encontra no mercado. Você vai até se assustar. Vou te dar só uma dica. Com o valor de uma pizza, você se torna meu aluno. E eu te ensino a colocar dinheiro no mercado financeiro e te ensino a crescer de forma abundante para que a sua vida possa prosperar de uma vez por todas. Faz o seguinte, não me escuta não. Clica no link aqui embaixo e veja com seus próprios olhos. Fico te esperando. Um abraço. Tchau, tchau.